nos brinda aí com a participação, aos observadores lá de Imbituba, vi que temos gente de Coronel Freitas, de Serafina Correia, vi alguém entrando, a Roberta, lá da Prefeitura de Serafina Correia. Então, é uma satisfação muito grande poder contribuir um pouco e trabalhar para o Observatório Social de Chapecó e transmitir alguns conhecimentos, principalmente para que as pessoas saibam de algumas ferramentas que nós temos à nossa disposição para que efetivamente se exerça a cidadania. A palestra vai ser orientada com base numa apresentação que nós vamos iniciar assim que... Vamos lá. Doutor Antônio? Oi? Só um momentinho. De repente o pessoal deixa os microfones fechados na hora da apresentação, né? E no final, então, a gente faz as perguntas que vai, acho, fluir melhor a sua apresentação se os microfones ficarem fechados, eu acho. Ok. Está aparecendo? Está aparecendo? Não, a sua apresentação não. Está aparecendo. Só um minutinho, estamos com um pequeno probleminha técnico. Ok. Muito bem. Acho que sempre que nós temos que falar em cidadania ou em democracia, nós temos que falar em cidadania. Uma não existe sem a outra. O exercício da cidadania depende do ambiente de um Estado efetivamente democrático de direito. A cidadania é exercida pelo voto universal e pelo controle social. O controle social, basicamente, ele existe de duas formas. Tem o controle social institucional, que é exercido pelos tribunais de contas, pelo Ministério Público, pelas controladorias e pelos diversos conselhos que existem na administração nos diversos níveis de governo e também nos diversos poderes. E o controle que eu mais acredito, que é o mais efetivo, que é o mais importante, que é o controle da sociedade consciente. O controle exercido pela sociedade livre e consciente está menos atingível pela corrupção, exatamente por não ser burocrático, por não depender, não ter vinculação com o Estado. E esse controle, ele exige transparência e eficiência na gestão pública e quer que se limpe, importante aí é o termo, limpe a administração para que haja sempre, para que essa haja sempre, desculpa, esse haja não era para ter um H aí, tá? Na legalidade, com impessoalidade, com moralidade, e que seus atos tenham publicidade e que tenham eficiência na ação unicamente favorável ao interesse público. Então, o termo LIMP é a junção das iniciais dos princípios administrativos explícitos na Constituição Federal, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dois bons mecanismos para que exerçamos e façamos um efetivo controle social, nós temos instituídos pela legislação, que é o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público e a Lei de Acesso à Informação, que nós vamos falar um pouco sobre isso. E iniciamos falando do
do Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. Essa lei, ela tem origem por determinação constitucional em função daquilo que consta e que foi trazido na Constituição na emenda constitucional número 19 de 1998. E aí, a partir dessa emenda constitucional, o parágrafo 3º do artigo 37 passou a determinar que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, e que as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Então, vejam que isso foi trazido na Constituição em 1998 e até o advento da Lei 13.460, em 2017, isso não estava regulamentado. E vejam que esse projeto de lei, ele permaneceu no Congresso Nacional ele foi apresentado no Congresso Nacional por um senador lá do Ceará, que hoje não está mais na função, em 1999. E foi sancionado apenas em junho de 2017. A abrangência desse código é nacional e também ele abrange os 3 poderes. E ele quer enfim, que os serviços sejam prestados de forma direta e indireta, e também com o auxílio sempre ele só não se aplica ao Ministério Público e aos tribunais de contas. A periodicidade mínima para que cada poder, que cada esfera do governo publique um quadro geral dos serviços prestados e que especifique os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a quem estão subordinados. E nós vamos ver lá adiante que, na maioria dos casos, se decidiu e até porque a lei prevê essa possibilidade de que os órgãos públicos tenham suas ouvidorias. E aí nós vamos ver de forma mais detalhada logo adiante. Então, este código, como eu disse, ele tem abrangência nacional, ele abrange a administração direta, a administração indireta, que são as autarquias, as sociedades de economia mista, as fundações, as empresas públicas, exemplificando, trazendo para o município, não é só a prefeitura, mas também todos as empresas ligadas à prefeitura, ou no caso do Estado, para nós exemplificarmos aqui em Santa Catarina, a Celesc, indo à administração municipal, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todos estão sujeitos às normas, às regras do Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos. Mas o que é o serviço público? Numa definição bastante simples, é toda atividade material que a lei atribui ao Estado que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sobre o regime jurídico total ou parcialmente público. Então, ele também se estende aos serviços prestados por seus delegados, como, por exemplo, as concessionárias de serviço público, do transporte coletivo, do transporte aéreo, das empresas de telecomunicação, das empresas de comunicação, das empresas e companhias de água e esgoto, e assim por diante, das concessionárias
de rodovias federais ou estaduais, das concessionárias de transporte ferroviário, por exemplo. Então, a todos esses também se aplica a Lei 13.460. Isso exatamente porque, com a evolução do Estado, prestador e produtor, intervencionista, às vezes, por outras vezes, protecionista social, para um Estado regulador, normativo e moderno, e que tem diretamente relacionado à satisfação de direitos fundamentais, faz com que o conceito de serviço público se amolde segundo a realidade econômica e social. E é isso que a gente presencia na realidade do dia a dia, em que você vê o Estado precisa se modernizar, precisa acompanhar a evolução tecnológica, e com isso também o conceito de serviço público, por vezes, ele tem que se amoldar a essa evolução da sociedade. Quem são os usuários que podem fazer uso dos serviços públicos, e aí também depois, como nós veremos adiante, que podem fazer as suas manifestações? Então, são pessoas físicas, inclusive as pessoas jurídicas, e todos aqueles que se beneficiam, utilizam, efetivam ou potencialmente serviços públicos. E o serviço público, ele tem que atender princípios, e quem advoga aí, que está participando deste evento, sabe que, por exemplo, desde a lei das concessões, que os serviços públicos têm que atender em alguns princípios, como o da regularidade, continuidade, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia. O princípio da regularidade, ele pressupõe a manutenção da qualidade dos serviços públicos. O princípio da continuidade impõe serviço constante na área e período de sua prestação. O princípio da efetividade exige a apresentação de melhorias reais para os administrados. Isso quer dizer também que o dinheiro que nós pagamos, os recursos que nós pagamos, os nossos impostos e auferimos as receitas do Estado, sejam aplicados efetivamente e que se cumpra lá aquele princípio constitucional do artigo 37 da eficiência, que o Estado seja eficiente. O princípio de segurança não é da segurança pública em si, mas é de que os serviços garantam de que a vida dos usuários não seja colocada em risco. O princípio da atualidade determina a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações aonde são prestados os serviços públicos. O princípio da generalidade significa que o serviço é para todos os usuários, indiscriminadamente. Não pode haver serviços que discriminem este ou aquele, ou por qualquer motivo discrimine alguma pessoa, ou alguma etnia, ou algum grupo de pessoas. O princípio da transparência deriva da publicidade. A publicidade que faz, às vezes, ou que muitas vezes dificulta o trabalho do Observatório Social, e que é tão difícil fazer com que, e nós sabemos e vivemos aqui no nosso cotidiano aqui em Chapecó, a dificuldade de fazer com que haja uma efetiva transparência nos atos, nas ações e na atividade da administração pública. E, por fim, o princípio da cortesia, para que o administrado seja bem tratado, receba um serviço de forma cortês, de forma educada, para que ele se sinta bem atendido pelo serviço público. O acesso do usuário a informações, e por isso que a nossa palestra também trata um pouco da lei de acesso à informação, porque não há como se entender
o direito dos usuários sem que o usuário saiba as formas que ele tem para acessar as informações geradas no serviço e na administração pública. Então, vamos falar um pouquinho entre mentes também da Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, ela foi sancionada ou publicada em 18 de novembro de 2011 e está em vigor desde maio de 2012. Então, é uma lei que já tem mais de 8 anos que está vigorando e que ela é muito pouco utilizada pela sociedade para fazer com que a administração seja bastante transparente. E essa lei de acesso à informação, ela vem exatamente para atender um comando constitucional que é um dos direitos fundamentais de todos os brasileiros. E que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Qual a lei? A Lei de Acesso à Informação. Sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. No município, por exemplo, não há nada que deva ter sigilo. No Estado, não há nada que deva ter sigilo. Tem alguns casos que a nível de governo da União, sim, em função da segurança nacional. E vocês vejam que, às vezes, isso se passa e algumas medidas de governo aí que querem impor o segredo em diversas informações e que deveriam ser de conhecimento geral. Porque o conhecimento a cidadania, conhecendo o que acontece com o governo, com o seu Estado, ao invés de criticar, ao invés de... a própria cidadania pode colaborar e contribuir cada vez mais para que esse Estado evolua. E a Lei de Acesso à Informação é um mecanismo típico do exercício da cidadania. E que deve ser exercida, e nós fizemos isso através do Observatório Social, mas que temos que levar a todas as pessoas, a todos aqueles que queiram ser efetivamente cidadãos, para que, sempre que houver a necessidade, exerçam esse direito de acesso à informação pública. Pela lei, o acesso à informação é a regra. O sigilo é exceção. Os pedidos não podem exigir motivação, porque isso dificulta. Se nós precisamos saber sobre a tramitação, o resultado de uma licitação, de uma contratação, de uma prestação de serviço, enfim, que o Estado, que o poder público não exija o motivo do nosso pedido. É um direito que se tem de acessar aquela informação. E o fornecimento deve ser gratuito, salvo os custos de reprodução. Hoje tudo é feito por escaneamento, por arquivos eletrônicos, então não há nem custos de reprodução, como produção de cópias, etc. A informação pública é toda aquela que é produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado. É um bem público, devendo o acesso a ela ser restringido apenas nos casos previstos em lei. A informação gerada pelo Estado é um bem público, tanto quanto é a praça, a rua, enfim, os locais onde nós temos direito de ir e vir. Não é diferente com o acesso à informação. Quem pode pedir informações segundo as regras da Lei de Acesso à Informação? Qualquer pessoa. Basta que seja cidadão. Basta que saiba ler e escrever
e seja cidadão. E para ser cidadão no nosso país, basta, formalmente, basta ter o título de eleitor. Independente da idade, independente da nacionalidade, basta que resida no país. Podem ser pessoas jurídicas, como é o Observatório Social, podem ser empresas, podem ser organizações. Todas as informações públicas, elas são de fornecimento gratuito, ressalvada, como disse antes, a cobrança no caso da reprodução ou de disponibilização em mídias digitais. O pedido de acesso à informação ele tem uma mecânica, tá? Que é, bem, eu entro, protocolo o pedido, o Estado, enfim, aquele órgão a quem eu dirigi o pedido, ele tem 20 dias de prazo para responder. Pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa. E nós sabemos, pela prática, aqui no Observatório Social, semanalmente, nossos pedidos ultrapassam 20 dias. A prorrogação ela é tácita, sem justificativa. E isso é um desrespeito da administração com os cidadãos e, principalmente, é uma ação em desacordo e em desrespeito a uma lei que regulamenta um princípio e um direito fundamental dos cidadãos. Voltando ao Código do Usuário do Serviço Público, sempre que o objeto for a prestação de serviços públicos, tem-se a possibilidade de protagonismo do usuário. Quer dizer, o usuário de se manifestar, do usuário exigir informações, poder fazer reclamações, denúncias, sugestões, elogios, ou enfim, quaisquer outros pronunciamentos que o usuário do serviço público entenda que seja importante. Sempre com o objetivo de melhorar a gestão do serviço público. Também não se pode usar o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público para outros interesses, como interesses político-partidários, eleitorais, etc. Quanto à forma, as manifestações, que são aquelas que nós vimos no slide anterior, poderão ser realizadas por meio eletrônico, e-mail, por exemplo, WhatsApp, ou qualquer outra forma de comunicação eletrônica com o órgão público, por correspondência convencional ou verbalmente. E aqui eu faço um parênteses, no caso das prefeituras e de muitos órgãos públicos, eles disponibilizam a ouvidoria pública. E aí, o meio que eles dispõem para se fazer as manifestações é só através da ouvidoria pública. Ora, se eu quiser, eu posso fazer por correspondência. Ou, se eu quiser, eu posso ir diretamente ao órgão e fazer a minha manifestação, seja ela uma reclamação, uma sugestão, ou até mesmo um elogio, e aí tem que ter lá um servidor que tome a termo a manifestação apresentada verbalmente. E a administração pública ela não pode dificultar o pedido de informação. Como, por exemplo, mas para pedir informação tem que apresentar um comprovante de residência. Isso é vedado pela lei porque dificultaria ao usuário do serviço público a fazer suas manifestações. Assim como não pode fazer outras exigências, assim, meio que postergadora, para dificultar, enfim, o acesso do usuário do serviço público às informações e principalmente para ele fazer a sua manifestação, sempre com o objetivo de que o serviço público seja melhorado.
A própria Constituição Federal determina de que a manifestação não pode ser anônima. Então, eu não posso ir lá, seja através da ouvidoria e do mecanismo que a ouvidoria coloca lá no portal do órgão público, no portal da internet, seja através de e-mail, seja através de correspondência, não pode haver manifestação anônima, porque a lei exige que o usuário a manifestação anônima tem um dispositivo da Constituição Federal que autoriza as manifestações, mas ela veda o anonimato. É esse dispositivo que eu coloco aí. Tá? Mas, por outro lado, não podem ser impostos requisitos que inviabilizem a manifestação. E, por outro lado, também deve ser protegida a identificação do usuário que faz a sua manifestação. Não pode o órgão público disponibilizar dados de usuários ou de publicizar a informação solicitada com a identificação dos usuários. O usuário do serviço público, ele tem direito adequado à prestação de serviços. Eu vou relatar aqui algumas das diretrizes do atendimento do usuário do serviço público. Então, a primeira diretriz é a urbanidade, é o respeito, a acessibilidade, a cortesia, sempre na presunção da boa-fé do usuário. Não pode o órgão público presumir de que o usuário esteja lá fazendo a sua manifestação por outros interesses. A presunção é sempre de boa-fé. O atendimento por ordem de chegada, vedada qualquer discriminação. Bem, a ordem de chegada é simples de se entender isso, e a vedação, a discriminação é fundamental. Não pode discriminar em função de religião, em função de raça, de etnia, de tendência política, ideológica, e cumprir os prazos. Tem um prazo como é o caso do acesso à informação de 20 dias, tem que cumprir o prazo nos 20 dias. Não cumpriu o prazo nos 20 dias, publica a justificativa, comunica o interessado, olha, infelizmente, não se pode cumprir o prazo e prorroga o prazo por mais 10 dias. Mas tem que justificar. O órgão público tem que divulgar as normas de acesso do cidadão para fazer a sua manifestação e quais os horários. Nós vamos ver logo adiante a carta dos serviços dos órgãos da administração. A autenticação de documentos, é levado uma manifestação e é apresentado cópia, mas o manifestante quer ficar com o original, não pode a administração pública pedir documentos autenticados. A autenticação tem que ser feita pelo próprio servidor que recebe a cópia. Isso para eliminar formalidades, para facilitar a vida do usuário, para diminuir a burocracia. Aplicar soluções tecnológicas, como é o caso da internet, das redes sociais mais massificadas, mais utilizadas, de mais acesso, inclusive, às pessoas com menos formação, com menos estudo, com menos... que não teve muita oportunidade de ensino, e que a linguagem seja simples, e que haja sinalização dos locais de atendimento. Eu chego na prefeitura, tem que haver lá a indicação aonde está a ouvidoria, aonde está o local em que eu posso fazer as minhas manifestações. Os direitos do usuário do serviço público. Participar no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços.
Pois nós vamos ver mais adiante que tem algumas formas, como o Conselho do Usuário do Serviço Público, que se presta para isso. A obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha entre os meios oferecidos sem discriminação. Olha, se os meios oferecidos para fazer a manifestação através de e-mail, através do WhatsApp, através de Instagram, através de Facebook, através de correspondência ou mesmo presencialmente e de forma verbal, o usuário tem o direito de escolher a forma como ele quer se manifestar. O acesso e proteção às informações pessoais. Então, a administração pública ela tem que restringir o acesso às informações e proteger as informações estritamente pessoais. As informações têm que ser precisas e de fácil acesso, com disponibilidade na internet, por exemplo, informando o horário de atendimento, os serviços que estão prestados por aquele órgão ou aquela ouvidoria, o acesso ao responsável de receber as manifestações, situação e tramitação da informação. Então, por exemplo, tem algumas ouvidorias, a do Ministério Público é bem interessante, aqui de Santa Catarina. Você faz a manifestação e aí diariamente você acompanha pelo próprio portal do Ministério Público para saber qual é a tramitação daquilo que você se manifestou, possivelmente uma denúncia, por exemplo, como isso está tramitando no âmbito do Ministério Público. E assim as prefeituras, os outros órgãos públicos deveriam proceder. A Carta de Serviços Públicos disponibilizados aos usuários, ela tem que ter, além de fornecer, então, todos os serviços que são prestados, a forma como são prestados, quando e etc., ela tem que ser atualizada periodicamente. E que nessa atualização os serviços sejam sempre majorados, nunca minorados. E o objetivo é informar o usuário os serviços prestados, as formas de acesso e padrões de qualidade de atendimento ao serviço. E deve informar, pelo menos, quais são os serviços oferecidos, quais são os requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o serviço. Quais as etapas de processamento do serviço, previsão do prazo máximo e a forma de prestação do serviço solicitado. Locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a prestação do serviço. Padrão de qualidade no atendimento, informando a prioridade. Previsão de tempo, mecanismo de comunicação e de consulta acerca dos serviços solicitados ou das manifestações. A manifestação, em regra, ela é dirigida à ouvidoria do órgão ou entidade responsável e conterá, como eu disse antes, a identificação do requerente, contanto que não se exija, que não tem exigências que inviabilizem a manifestação do usuário. Como nós já vimos também, aí podem ser reclamações, denúncias, sugestões, elogios, críticas. Aonde tem ouvidoria, ou órgão que faça de ouvidoria na administração pública, ela tem que ter, no mínimo, algumas atribuições, como promover a participação do usuário na administração pública em cooperação com outras entidades de defesa do usuário. Que a ouvidoria não seja um órgão para assustar o usuário, mas que a ouvidoria seja um órgão que seja receptiva, que divulgue os seus serviços, porque todas as manifestações dos usuários, e como elas a princípio são feitas, e
presumidamente de boa-fé, elas são e vêm ao encontro para melhorar os serviços públicos oferecidos. Outra atribuição é acompanhar e propor o aperfeiçoamento dos serviços. Bem, se há muitas reclamações em relação a um determinado serviço, o próprio órgão de ouvidoria pode propor mecanismos de aperfeiçoamento. Auxiliar na prevenção e correção de procedimentos incompatíveis. Propor a adoção de medidas de defesa dos direitos dos usuários. Receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações dos usuários, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das manifestações. Nós vamos ver logo em seguida também o mecanismo de como as informações devem ser tratadas até a produção final e a resposta ao usuário. Promover mediação e conciliação entre usuário e órgão ou entidade pública. Há muita reclamação em relação aos buracos que existem em determinado logrador, em determinada rua. Que a própria ouvidoria faça a mediação de que aqueles usuários daquela rua possam conversar com o responsável, ou com a secretaria, ou com a diretoria, enfim, com o órgão responsável pela manutenção das ruas. E assim todos os outros serviços. E quando lembre que nós falamos, são todos os órgãos, não é só a prefeitura, o governo do estado, mas são todas as secretarias, as autarquias, as empresas de economia mista, as empresas públicas. Então, no nosso caso aqui, a Companhia de Energia Elétrica, a Celesc, ela tem que oferecer a sua carta de serviço, tem que ter a sua ouvidoria, e a ouvidoria tem que exercer todas essas atribuições para que os usuários da Celesc, e assim como da Casan, dos Correios, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que os usuários sejam bem recebidos e possam fazer as suas manifestações. E que das manifestações sempre é obrigado o órgão, a entidade, a empresa pública, etc., responder e dar satisfação ao usuário. Deveres da ouvidoria. Ela recebe a manifestação, analisa e responde por meio de mecanismos proativos e reativos às manifestações encaminhadas pelos usuários dos serviços públicos. É um dever também da ouvidoria elaborar todos os anos relatório de gestão, em que vai consolidar as informações relacionadas às manifestações, com base nelas, apontar falhas, sugerir melhorias na prestação dos serviços públicos. O relatório deve conter o número de manifestações recebidas, os motivos das manifestações, análise dos pontos recorrentes, as providências adotadas pela administração. Então, vejam que uma ouvidoria eficiente, ela tem a capacidade, ela tem o poder de, ao final de cada ano, apresentar ao gestor todas as reclamações, sugerir formas de melhorias do serviço público. E sempre que o serviço público é melhorado, quem ganha é o administrado. Quem ganha é o contribuinte, quem ganha é o usuário do serviço público. E o relatório anual será encaminhado à autoridade superior e será disponibilizado integralmente na internet. Eu tenho feito uma consulta rápida aqui em Santa Catarina, prefeitura nem se fala. Você não encontra o relatório anual de 2019, o relatório produzido pela Ouvidoria Pública. São raros os órgãos que têm esse relatório. Então, é um desrespeito do administrador, do gestor público, em relação aos usuários do serviço público. É um desrespeito da legislação. É um desrespeito aos direitos dos usuários.
E também eu tenho pesquisas aí que eu tenho feito em alguns municípios, na ouvidoria, às vezes o prefeito coloca aquela pessoa que, esse funcionário está só me incomodando em determinado local, então vou colocá-lo na ouvidoria. É a importância que muitas vezes alguns municípios dão aos direitos do usuário do serviço público. Os prazos de atendimento às manifestações apresentadas pelos usuários do serviço público. Então, a ouvidoria ela tem um prazo de 30 dias de responder ao usuário a sua manifestação. Pode ser prorrogado uma única vez mediante justificativa. Esse negócio da justificativa tem que ser levado a sério, quer dizer, eu entro com uma manifestação na ouvidoria. A ouvidoria vai mandar isso para o órgão competente, que vai tratar essa informação e vai devolver para a ouvidoria. E a ouvidoria vai responder ao usuário. Isso tudo no prazo de 30 dias. Não atendido no prazo de 30 dias, faz uma justificativa informando aquele usuário de que vai ser prorrogado por mais 30 dias. A prorrogação é possível, mas tem que ter essa justificativa. As informações solicitadas pela ouvidoria às autoridades a que elas estiverem vinculadas serão respondidas em 20 dias. Também admitida uma única prorrogação mediante justificativa. Então, vamos dizer o seguinte: reclamação em relação ao transporte coletivo urbano. Bem, essa reclamação a ouvidoria recebe, encaminha para a Secretaria de Mobilidade Urbana e para a empresa delegada ou concessionária desse serviço público, e a Secretaria, no caso de Mobilidade Urbana, e a empresa concessionária tem 20 dias de prazo para responder à ouvidoria, e aí a ouvidoria encaminhar a resposta ao usuário do serviço público. Sempre aí com as duas possibilidades de prorrogação, mas sempre também com a devida e necessária justificativa. E não é justificativa verbal, é justificativa lavrada, escrita, seja lá no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, mas algo é por escrito que tem que ser feito. Ou, se for verbal, que depois seja lavrada a termo e juntada ao processo. Então, aqui, a dinâmica das ouvidorias. O cidadão utiliza e avalia os serviços públicos prestados, gera a sua manifestação, entrega na ouvidoria que encaminha as manifestações e acompanha o seu tratamento nos respectivos órgãos e unidades administrativas. O órgão apura e responde à manifestação do cidadão e a encaminha à ouvidoria. E a ouvidoria consolida a percepção do usuário, gerando diagnósticos, e exatamente para depois poder fazer aquele relatório anual, né? E encaminha a resposta ao cidadão. Diante das manifestações apresentadas, a ouvidoria apresenta aos gestores e ao conselho de usuários os diagnósticos, recomendações, possibilitando a avaliação dos serviços prestados. E, por fim, a administração adota as medidas de aprimoramento dos serviços públicos. Então, as manifestações do serviço público, elas devem ser tratadas de tal forma pela administração municipal, de que não só a manifestação, mas o tratamento dela, a resposta dela, o estudo que teve que ser feito para responder, tudo isso se reverte em aprimoramento e melhoras dos serviços públicos prestados. A lei também prevê a criação de um conselho de usuários,
Como eu disse no início, os conselhos fazem parte do controle social, e no caso do controle social e institucional. E eu não acredito muito nesses conselhos, porque os membros são designados, eles até podem ser designados por alguma representação, mas são nomeados pelo prefeito. Quer dizer, o prefeito, o gestor daquele órgão, ele tem até o poder, digamos assim, de vetar ou de sugerir, de escolher os membros dos conselhos, e aqui em particular do Conselho de Usuários. E isso acaba viciando, burocratizando, enfim, a maioria pode ser, digamos assim, tendenciosa em desrespeito ao próprio usuário do serviço público, em desrespeito à lei, e somente agindo segundo as diretrizes e, enfim, o mando de quem está na gestão pública. A escolha dos representantes é feita em processo aberto ao público e diferenciado por tipo de usuário a ser representado. Isso também é um mecanismo que acaba funcionando muito pouco e normalmente é dado muito pouca publicidade a isso. A composição do Conselho observará critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, com vista ao equilíbrio da sua representação. É porque a composição tem que ser paritária. O Conselho tem 15 membros, 10 membros, então 5 membros são da administração pública, ou dos órgãos públicos, ou das empresas concessionárias de serviço público, e 5 membros são das categorias de usuários daquele serviço público. Dentre as atribuições, o Conselho acompanha o serviço público, participa na avaliação e propõe melhorias, acompanham e avaliam a atuação do ouvidor e contribui na definição de diretrizes para o adequado atendimento ao usuário. Também nas pesquisas que eu tenho feito, não há conselhos efetivamente trabalhando. E aonde eles existem só no decreto, na portaria, enfim, no ato de nomeação dos conselheiros. Que na prática, infelizmente, ainda não atuam como deveriam atuar. Então, só entidades como o Observatório Social, enfim, a cidadania é que tem que se movimentar para fazer com que esses conselhos efetivamente cumpram com suas obrigações. Quais as avaliações que a administração tem que fazer das manifestações dos usuários? Então, você tem que medir a satisfação do usuário do serviço público, medir a qualidade do atendimento prestado ao usuário, o cumprimento dos compromissos e prazos definidos para a prestação de serviço, como, por exemplo, aqui nós temos o caso da concessão do aeroporto, e aí tem todas aquelas regras que a concessionária, não sei quando essa pendenga da licitação vai ser resolvida, mas, enfim, todos aqueles compromissos de serviços assumidos pela concessionária e que devem ser, e que o Estado, o órgão público, no caso a prefeitura, deve cobrar o cumprimento e deve publicizar o cumprimento, a cobrança e o cumprimento dessas obrigações do concessionário. Enfim, publicar as medidas adotadas para melhoria e aperfeiçoamento dos serviços prestados. A avaliação do serviço público pela administração deve ser, no mínimo, em pesquisa de satisfação feita do período de cada ano, e que essa pesquisa garanta a significância estatística de resultado. Não dá para botar ali um gráfico com algumas colunas, com algumas linhas dizendo do que está representado. Tem que efetivamente ter uma pesquisa técnica, científica e avalizada por estatístico regularmente inscrito. E o resultado dessa avaliação também ela tem que demonstrar para o cidadão um ranking
Tá. Aonde teve mais manifestações? Aonde é que tem? Qual é o serviço que tem mais reclamações? Para que isso tudo também oriente a gestão pública, para que os serviços sejam efetivamente melhorados. Muito bem. Chegando ao final, e a gente foi assim bem na corrida, porque o nosso objetivo é encerrar às 8 horas, para informar desde quando é que está em vigor a lei que institui o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público. A lei foi publicada em 27 de junho de 2017. Os estados, o Distrito Federal e a União, e os municípios com mais de 500 mil habitantes, eles tinham 1 ano de prazo para começar a exercitar as disposições dessa lei. Então, é desde o dia 26 de junho de 2018. Os municípios com mais de 100 mil habitantes, entre 100 mil e 500 mil habitantes, como é o caso de Chapecó, e a grande maioria das cidades de Santa Catarina, eles tinham 1 ano e meio de prazo para se adequar à Lei 13.460. Esse prazo expirou em 26 de 12 de 2018. Isso quer dizer, Chapecó já deveria ter o seu relatório sobre os serviços públicos de 2019 publicado. E não há essa publicação. E para os municípios com população abaixo de 100 mil habitantes, o prazo era de, desculpa aí, tem um erro aí, tá? Era de 720 dias e não de 360 dias, como aparece aí na tela, e a lei está em vigor, então, desde 26 de 6 de 2019. Então, também os pequenos municípios deveriam ter, em relação a 2019, pelo menos do segundo semestre, os dados sobre a qualidade do serviço prestado, a qualidade do serviço, a quantidade de reclamações, quais as áreas dessas reclamações, ou quais as áreas de serviço essas reclamações eram mais, que foram mais apresentadas, e assim por diante. E, infelizmente, a gente não tem visto nas pesquisas que eu tenho feito em torno de uns 10 ou 11 municípios que eu pesquisei, e todos eles aqui da região oeste. E, por fim, além de agradecer a oportunidade, e eu hoje provoquei a comissão jurídica do nosso Observatório Social para que os colegas também produzam material e que nós possamos fazer outras palestras com assuntos de interesse da sociedade e pertinente às atribuições do Observatório Social. Eu deixo a vocês aí, num giro histórico aí de 2.500 anos, mais ou menos, 4 reflexões para que nós pensemos um pouco sobre o que é feito com as leis, por que o Estado é corrupto, enfim, por que existem leis boas e leis que são executadas. E vejam aí, só para o que disse o senador Tácito, ele que viveu de 56 ao ano 120 depois de Cristo, o Estado corrupto é um Estado que produz muita lei. Quantas leis nós temos que simplesmente são aprovadas e depois são esquecidas? Sei que tem gente aqui que já foi vereador aqui, que está participando desta palestra, e que lá no seu município, aqui em Chapecó, sem falar no Brasil, no estado de Santa Catarina, nos outros estados, quantas leis são feitas, e quando as poucas vezes que elas são utilizadas em benefício próprio de quem as elaborou. Gosto muito dessa última reflexão
do Dalai Lama, porque ele nunca esteve envolvido com a política. E ele diz, ó, a falta de transparência resulta em desconfiança e num profundo sentimento de insegurança. É o que nós sentimos no dia a dia, quando se vê a falta de transparência na administração pública. Quando a gente é surpreendido pelos meios de comunicação, com notícias que nós deveríamos saber se houvesse transparência na gestão pública. E não me refiro só à gestão municipal. Em todos nos três poderes e nas três esferas de governo. Muito obrigado a todos. Desculpem aí minhas gaguejadas, mas espero ter contribuído com o Observatório Social de Chapecó e ter transmitido um pouco de conhecimento para que a cidadania realmente seja exercida. Se houveram perguntas, serão respondidas posteriormente. Muito obrigado e boa noite. Doutor Antônio? Oi. Alô? Oi, doutor Antônio. Oi. Oi. Doutor Antônio, está aberto para perguntas agora? Sim, se houver, sem problemas. Tá, bom. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a tua explanação, que realmente eu acho que foi muito esclarecedora, e é uma pena que é uma palestra que não é presencial, porque eu tenho certeza que o grupo que está assistindo ia fazer uma avalanche de perguntas, com toda certeza, entende? Mas um dos objetivos do Observatório Social também é a capacitação, é a orientação da população, das instituições, dos órgãos, entende, do seu município, e no intuito de esclarecer, entende? Dar um norte das ações públicas no seu município. E eu digo assim, né, olhando o conteúdo todo que você apresentou, sabe como é redonda as leis, como estão aí as leis, entende? É cumprir, é simplesmente cumprir. Agora, a pergunta que eu faço, né, doutor Antônio? Tem a controladoria, tem a ouvidoria, tem várias comissões. O que adianta a gente ter tudo isso se quem vai homologar, quem vai colocar essas pessoas, entende? É a própria gestão pública, entende? É, digamos assim, o prefeito, a Câmara de Vereadores que vai colocar essas pessoas ali. Você acha que essas pessoas vão fazer alguma coisa? Por exemplo, assim, o controlador do município vê alguma coisa, ele tem que analisar tudo que passa lá. Ele jamais vai dizer alguma coisa contra, entende? Só para você ter uma noção. Recebi agora, anteontem, uma colocação do seguinte ponto. Vamos consultar o advogado, entende? Da Câmara, não sei lá, ou da Prefeitura, se nós vamos responder isso. Cara, será que esses caras não têm essas instruções que você passou para nós aqui? Vamos consultar o advogado se nós vamos responder isso. Já pensou com... sabe, como você diz, a gente recebe ou as respostas pela metade, ou vamos consultar alguém para ver se vão responder, se a lei é clara. De repente, uma colocação nesse sentido, doutor Antônio. Sim, presidente. Bom, primeiro, nós temos que ver também, vou começar cobrando a nós mesmos. A nossa responsabilidade é na hora do voto. Ficando no âmbito do município, e deixamos de lado um pouco o prefeito, até porque o controle externo é exercido pela Câmara de Vereadores, que tipo de vereador nós queremos na Câmara de Vereadores? Qual é a nossa expectativa em relação àqueles que vão ser vereadores, aqueles que vão legislar, e muito mais do que legislar. O vereador tem a suprema atribuição da fiscalização, do exercício do controle externo. E aí, às vezes, a gente ouve o vereador, não, mas para isso tem o Tribunal de Contas. Não! O Tribunal de Contas, ele não exerce
o controle externo. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo para que ele exerça o controle externo. Então, o Tribunal de Contas da União, ele existe para auxiliar o Congresso Nacional no controle das contas do governo, da administração direta e indireta da União. O Tribunal de Contas do Estado, exemplificando aqui do Estado de Santa Catarina, ele existe para auxiliar a Assembleia Legislativa e as câmaras de vereadores no exercício do controle externo. Mas aqui nós sabemos, quando é feito na Comissão de Finanças a apresentação da prestação de contas, que é exigida pela esquecida, pela desprezada, pela desrespeitada Lei de Responsabilidade Fiscal, nem os vereadores participam desse evento. Só participam aqueles da Comissão de Finanças, porque são obrigados a participar, porque a lei diz que é naquela comissão que é feita aquela prestação de contas. E não se publiciza para que toda a sociedade participe de um evento dessa magnitude e dessa importância, em que o prefeito vai lá para dizer: olha, os meus gastos de pessoal estão dentro do limite, por isso, apresento os relatórios técnicos que são mandados para o Tribunal de Contas, que são mandados para o Tesouro Nacional, os limites de endividamento, os limites de restos a pagar, enfim, é externalizar e desnudar as contas públicas para que o órgão de controle externo, que é a Câmara de Vereadores, e a sociedade possa acompanhar e fiscalizar. Acho que o Observatório Social tem um trabalho importante, e nós já fizemos isso aqui em Chapecó nas eleições de 2016, fizemos um pouco mais efetivamente nas eleições de 2 anos atrás, e agora nós estávamos com o trabalho, os companheiros sabem, bem entabulado para as eleições desse ano. Infelizmente, com a pandemia, nós temos que reestudar e rever todo esse trabalho. Mas, enfim, tem que fazer com que, presidente, com que a cidadania seja exercida, a começar por nós. Porque se nós esperarmos por aqueles que governam, não vou falar mal dos que vão ser eleitos, que não sabemos ainda como são. Mas se nós olharmos aí os desenhos da formatação de chapas e etc., o que acontece, a gente já sabe que não dá para ter muitas esperanças. Pessoal, a pergunta está livre, por favor, se alguém quiser fazer uma pergunta para o doutor Antônio, se sintam à vontade para fazer, porque tenho certeza que ele tem uma experiência muito larga nessa área. Por favor. Alguma pergunta? Por favor, abra o meu microfone para fazer a pergunta, quem queira fazer. Alguém mais? Fernando? Antônio, Ô, Bruno. como que sentiram, a partir do momento que iniciaram os trabalhos do OBS, tem melhorado isso? A prática tem funcionado? Ou cada administração impõe dificuldades nesse trabalho? Olha, Bruno, efetivamente eu estou no Observatório Social há uns 3 anos, mas infelizmente não se tem percebido uma melhoria por parte do gestor. O que se tem percebido é uma melhoria por parte dos servidores municipais, principalmente dos efetivos, porque eles entendem que com o nosso trabalho nós facilitamos o trabalho deles. Por exemplo, vejo o Fernando concordando gestualmente comigo, a comissão de licitações, o pessoal de almoxarifados, os encarregados em receber mercadorias, equipamentos nas diversas
secretarias do município, aqueles funcionários, Bruno, eles têm se sentido valorizados, prestigiados e, principalmente, aliviados por ter alguém acompanhando o serviço deles. E vocês sabem por que desse alívio que eles sentem. Porque, dessa forma, eles não sofrem outros tipos de pressão. Doutor Antônio, eu acho que é bem isso aí. Isso é público e notório, o que o doutor Antônio colocou. O servidor, ele tem interesse em fazer a coisa certa. De repente, ele não faz a coisa certa, até por despreparo, né? Então, acho que, assim, nesse sentido, acho que o Observatório Social está dando uma contribuição muito grande. Outra coisa, doutor Antônio, mais uma perguntinha. A gente agora abriu aí uma pesquisa, um levantamento para, como é que eu vou dizer assim, sugestões para a próxima gestão. Entende? Vai ter uma eleição aí, entende? Para a melhoria do município. E é meio geral que está caindo nas mídias e diz o seguinte: transparência. Entende? Eles querem transparência da administração. Se eles seguirem o que você falou aí, a transparência já é uma condição, é uma obrigação. Agora, o que eu vou dizer, entende? Se o Chapecó, eles decantam aos quatro ventos, que é um exemplo de transparência à administração pública. O que seriam as outras, então? O que são as outras? Se a nossa é um exemplo. Mas se você for ver lá quem está pedindo, querem transparência na gestão pública. Como você vê, de onde é que eles tiram esse dado que Chapecó é uma referência em termos de transparência? Se tem ali, tem aquele relatório da controladoria, tem o relatório da ouvidoria, com prazo para entregar. Será que eles se baseiam nisso para dar essa resposta? Como é que são os outros municípios? Prefeito, presidente, a transparência da gestão pública, primeiro tem que haver a vontade política na exercitação da transparência. E a vontade política, ela passa pelo tipo de composição política que elege determinada pessoa, enfim, determinado grupo de pessoas para administrar o município, o estado ou o país. Porque quando se juntam muitos interesses, e às vezes os interesses são antagônicos, e só não é antagônico o interesse eleitoral pelo resultado da eleição. E olha, nós temos infelizmente ele ainda é deputado federal aqui em Santa Catarina, e que ele, nas visitas que ele faz aos municípios, arregimentando candidaturas, etc., ele tem dito de que na política o que vale é o resultado. Mas que resultado, tchê? Então eu me uno com o meu inimigo para ganhar a eleição. Mas ganhar a eleição em benefício de quem? Em benefício de um partido, de um grupo de pessoas? Esse é um grande problema. Então nós temos que verificar agora nas composições que serão feitas para as eleições municipais, por exemplo. E pior ainda, se um prefeito se elege com uma Câmara, com uma baixa eleição, com uma minoria na Câmara de Vereadores, ele vai fazer os acordos depois. E aí se junta só os interesses políticos, financeiros, pessoais, empresariais, de determinada ou de poucas pessoas. Agora, que o interesse do cidadão, infelizmente, muito pouco. Muito pouco. Então, a transparência, eu acho que aquilo que eu falei ainda antes, acho que nós somos muito responsáveis na hora da eleição. Pessoal, mais alguma pergunta, por favor? Vou dar minha manifestação aqui para agradecer o doutor Antônio aí pela palestra, realmente bastante interessante, não só para nós, mas para
todo mundo que pudesse ter um pouco mais de noção desse acesso, né, ao serviço público, aí seria interessante. Eu tive algumas experiências enquanto síndico, vamos dizer assim, do meu prédio, de ter que buscar esse acesso à prefeitura através de alguns serviços, vigilância sanitária, etc. e tal. E eles têm bons canais de acesso, inclusive eles têm um sistema lá e tal, de contato com todas as secretarias e todos os departamentos responsáveis da prefeitura através da internet. Mas é como que você lança lá, como se fosse abrir um chamado, você lança lá tua reclamação, enfim, teu problema, eles vão direcionar para quem é responsável por aquilo através de um canal que deve passar pela ouvidoria, e a pessoa tem um prazo para te dar um retorno. Só que não existe publicidade disso, não existe... isso aí, um cidadão leigo, ele não sabe como usar, né? Eu só descobri que tinha isso porque eu fui na prefeitura, daí fiz um atendimento lá na ouvidoria, e daí eles me mostraram que tinha esse canal através do site da prefeitura para fazer todo o processo por lá. Que tipo, eu não preciso ir lá levar uma planta para mostrar para eles que está tudo ok com a minha casa, com o meu apartamento. Eu posso enviar só a cópia através desse sistema, eles vão analisar e me dão um retorno. E daí, quando tem o retorno, inclusive pelo e-mail que você cadastrou, teu e-mail pessoal, ele vai lá e te avisa, diz, tem o retorno para você lá no site da prefeitura. Daí você entra com a senha e coisa que tu cadastrou, abre todo o histórico lá da conversa, desde tua reclamação inicial, por todos os setores que passou, quais pessoas que passou e qual foi o retorno que teve. Só que isso aí está muito distante da população, né? Existe o canal, existe a ferramenta, mas está muito distante da população. Eu aposto que metade aqui nem sabia que tem esse canal aí junto da prefeitura. Então, realmente, é bem como o doutor Antônio colocou. Às vezes existe uma boa intenção lá de facilitar o acesso ao serviço público, né, para a população, mas eles investem em ferramentas, com certeza isso aí eles licitaram, deve ter pago uma boa grana por esse sistema, mas eles não dão publicidade a isso, eles não ensinam, eles não expõem para a população como é que isso funciona, eles não fazem um treinamento lá dentro entre todo mundo para desenvolver isso, né? E essa questão também por exemplo, reconhecer que o município é um dos mais transparentes, não é uma, a gente sabe que não é, mas assim, eles fazem a leitura pelo portal da transparência, quem tem mais publicação, quem tem os processos mais completos e tal, né, porque realmente eu vejo em muitos órgãos públicos lá o pessoal é obrigado a botar os dados, mas muitas vezes eles não colocam. Aí, quando eles fazem a leitura no sistema, eles veem que está incompleto. O da Prefeitura de Chapecó está bem completo, mas está bem completo de dados. Mas os dados que estão lá, a gente não sabe se esses dados eles são reais ou não são, né? Quantas vezes a gente entrou lá para pesquisar, principalmente a Lu, né, que faz parte, que achou lá dados de licitação com 2, 3 atas diferentes. Teve um certame só, mas tem 2, 3 atas. Depois que aconteceu o certame, daí eles fizeram mais 2, 3 atas para incluir lá no portal da transparência, mudando toda a história que aconteceu na licitação, ou de licitação que aconteceu, homologou o vencedor e tal, não sei o que, e de repente está acontecendo de novo a licitação, mas não tem nada lá no portal da transparência justificando o porquê que está acontecendo de novo. A empresa que ganhou anteriormente desistiu do contrato, não entregou o serviço, enfim, então sempre falta, né, essa amarração ali no meio. Mas para não alongar e permitir os outros, mais uma vez agradecer ao Dr. Antônio pelo material, vamos transformar, acho que vamos começar a fazer uma bibliotecazinha do observatório, né, presidente? E fazendo um acervo desses materiais aí para a gente estar sempre disponibilizando também para todo mundo, né, para os voluntários. Obrigado a todos, obrigado, doutor Antônio. Com certeza. Boa noite, eu gostaria de fazer uma parte. Meu nome é Marcel, eu sou de Miguel Pereira, cidade do estado do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, 25 mil habitantes. Aqui ainda não tem o Observatório Social do Brasil. Eu luto para poder passar essa ideia para os habitantes daqui. E eu mesmo tenho feito um trabalho utilizando da Lei de Acesso à Informação e a Lei 13.460, que
de proteção do usuário do serviço público, né? E tenho entrado no portal da transparência e começo a buscar sobre a folha de pagamento dos servidores, tanto do legislativo quanto do executivo. E o que eu quero dizer é que é difícil porque é um problema cultural, eu acho, né, do Brasil. É como o Fernando falou, eles não dão publicidade, eles parece que todos aqueles que entram na política e chegam a alçar cargos de comando, eles chegam lá, mudam. É claro, no meu pensar, eu acho que somente com uma mudança da consciência de cada um para se tornar realmente cidadão, né? E exercer a cidadania é que vai mudar isso. Eu até peço, agradeço, inclusive, por essa parte e gostaria de ter mais instruções em como eu posso fazer para formar um OSB aqui, porque eu acho necessário. Bom, agradeço a todos por parte. Marcelo, satisfação em receber você aqui no nosso encontro. É importante para nós aqui de Santa Catarina saber que você mesmo que de uma cidade pequena lá do Rio de Janeiro, mas se dispôs a participar. Nós vamos colocar a nossa retaguarda do Observatório Social, a Luciane, para te passar algumas informações, inclusive para disponibilizar esse trabalho que foi apresentado hoje. Aliás, esse trabalho que foi apresentado hoje, além de poder ser disponibilizado através de e-mail, também de qualquer outra coisa, a palestra ela foi gravada, ela está sendo gravada e fica à disposição de todos. Muito obrigado pela participação, Marcelo. Obrigado a todos, muito obrigado. Pessoal, dado adiantada a hora, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta pontual, esteja à vontade, entende? Mas de antemão já agradecemos ao doutor Antônio, entende? Eu acho que foi muito esclarecedora. E, doutor Antônio, só para completar, né? Não sei se o pessoal viu nas mídias sociais aí um centro de saúde aí, entende? Em Chapecó, que recebeu 418 mil reais agora de uma emenda parlamentar e inundou tudo. A pergunta realmente não digo nem é pergunta. Com certeza, eu acho assim, vamos ter que ir na prefeitura, pedir onde é que foi esse dinheiro que veio para esse posto de saúde, que aconteceu essa catástrofe agora essa semana com essa chuvinha que deu aí. Entende? Com certeza, ou o trabalho mal feito, ou não fizeram nada e o dinheiro foi para algum outro lugar. Quer dizer, então aí a cidadania, é esse o direito nosso, né? Nós de chegarmos agora na prefeitura e pedir onde é que foi aplicado. Qual é a empresa que aplicou isso? Onde ela fez? Que reparos foram feitos que aconteceu essa catástrofe aí, né? Acho que é por aí. Certamente. Mas assim, não sei se querem comentar alguma coisa em cima disso, mas se não, de antemão, dizer assim que essa palestra hoje, ela foi gravada, a gente vai realmente fazer mais encontros desse tipo, gravar e disponibilizar para a sociedade, disponibilizar para os observatórios sociais do Brasil. São 150 e poucos observatórios a nível nacional, isso está crescendo, a gente acredita nesse trabalho e por isso que nós estamos aqui. Nós não somos fiscais, nós somos observadores dos municípios e da gestão pública. Se alguém quiser mais alguma pergunta, se não, eu passo para o encerramento então. Doutor Antônio, para as suas considerações finais também, e para nós chegarmos ao final, para não cansarmos o pessoal então. Por favor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desculpem aí as falhas que houveram e esperamos ter contribuído e ficamos à disposição. Quem sabe, logo lá adiante, nós estamos elaborando aí com uma equipe e com outros colegas também, a elaboração de um trabalho parecido com este para tratarmos de licitações, para que as pessoas, não as pessoas da administração, nem os assessores jurídicos, sejam da prefeitura ou de empresas que participam de licitação, mas que as pessoas da sociedade, de modo geral, entendam
um pouco o que é uma licitação, como ela é desenvolvida, porque a sociedade só pode fiscalizar se ela souber o que ela vai fiscalizar. Então, esse é um trabalho que a gente está pensando em fazer aí nos próximos meses, e a partir do ano que vem, eu espero que a Comissão Jurídica nos ajude para que cada 3 meses, pelo menos, se faça um trabalho parecido com o que foi feito hoje. Muito obrigado a todos. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. Não podíamos deixar de agradecer aqui ao Everton, que ajudou montar essa palestra, entende? A parte de mídia social, tal, a Luciane também, e a todos que puderam participar. E com certeza a gente vai fazer mais encontros desse tipo, e com os nossos, para que a gente consiga realmente capacitar também os nossos voluntários aí. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Esperamos que o Marcel Garcia seja um torcedor do Vasco. Eu sou catarinense, mas torço para o Vasco da Gama aí no Rio de Janeiro. Um abraço fraternal em todos vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Agora vamos torcer para a Chapecoense hoje. Com certeza. Valeu. Um abraço a todos vocês.